A gente cresce ouvindo que o que dói é nervo, né? Porque você tá lá, sua avó fala que a dor é nos nervos. Todo mundo fala isso. Mas aí quando a pessoa mostra pra gente o exato local da dor, você vê que o local onde a pessoa está com a percepção de dor é um músculo, tá? É um osso, é um lugar que não necessariamente é um nervo. Então você tem que entender o nervo, tá? Como um receptor. Então basicamente quando a gente fala de dor, o que a gente tem que entender? Se a gente colocar outros tecidos aqui, se a gente colocar, por exemplo, os músculos aqui, aí você pergunta para mim, Rogério, os músculos doem? Esse tecido muscular propriamente dito que vocês têm aqui, ó, que é a parte vermelha do músculo, né, o ventre muscular. O ventre muscular, como é uma estrutura proteica, é uma estrutura orgânica, ele não dói. Então, assim, ele não tem terminações nervosas nessa região, tá? Então, é uma coisa para vocês pensarem. Porque o músculo, do que ele é feito? Ele é feito de filamentos de actina e miosina. É um tipo de estrutura proteica, orgânica e contrátil. Rogério, tem terminação nervosa aí dentro? Nas fibras, não. O que a gente tem revestindo os músculos, feixes de músculos, cada fibra muscular são as fáscias. E aí, quando você está estudando fisioterapia, você está estudando TO, enfermagem, isso é mais com o pessoal da físio, tá? A gente estuda bastante as fáscias. As fáscias são os revestimentos dos músculos. Eles compreendem a pele dos músculos. É através das fáscias que a gente vai ter a chegada das terminações nervosas na região dos músculos. Quando a pessoa tem um estiramento muscular, uma contratura muscular, uma distensão muscular, o que acontece aí é que você vai ter basicamente um tipo de sensibilização das fáscias. Por isso que as terapias que a gente faz, a gente não, porque eu não faço isso há anos, tá? Hoje em dia eu trabalho mais com anatomia, tá? A gente sabe que as fáscias, elas são importantes no deslizamento dos músculos, tá? Então, principalmente quando a gente está fazendo movimentos e no deslizamento entre os músculos e a pele, tanto que quando a gente tem uma queimadura ou uma pessoa tem queloide, por exemplo, aquela cicatriz que se forma pode colar com a pele. E aí você pode ter um tipo de aderência cicatricial, o que dói muito quando a pessoa faz movimentos. Então, basicamente, quando você ouve esse nome, né, dores musculares, geralmente as dores musculares são originadas nas fáscias. E nem todos os músculos do corpo são revestidos por fáscias que permitem o deslizamento dos músculos. Os músculos da face, o tipo de revestimento de fáscia que a gente tem na face é diferente, tá? Porque aqui na face a gente tem músculos cutâneos. Então são músculos que se originam nos ossos da face ou em outros músculos da face e se inserem na pele para gerarem expressões faciais. Se a gente tivesse fáscias entre esses músculos da face e a pele, a gente não ia ter esses movimentos que geram expressões faciais, porque o músculo ia deslizar, né? Então não ia ter movimento. Você ia estar feliz? Você ia estar assim, ó. Triste? Mais ou menos? Ia ser sempre a mesma expressão, então não ia rolar, entendeu? Então a gente tem expressões faciais porque esses músculos são músculos chamados músculos cutâneos. Então eles podem se inserir nas fáscias da pele, mas eles não são aqueles músculos que vocês veem que tem aquele revestimento de fáscias que a gente está acostumado. Então basicamente quando a gente fala de dor muscular, a gente entende a dor muscular como um tipo de dor que é chamada dor miofacial ou síndrome dolorosa miofacial, né, a SDM. E aí você tem N técnicas para tratar esse tipo de dor, tá? Então geralmente a origem das dores musculares é de origem facial. E por que isso, Rogério? Porque as fáscias, né, os tecidos conjuntivos em geral, fáscias, epimísio, perimísio, endomísio, aquelas membranas que revestem os músculos. Basicamente essas membranas, eu vou mostrar isso para vocês. Corte, quer ver um corte legal aqui, ó? Então olha que interessante aqui, ó. Aqui vocês têm um esquema aqui, ó, de uma fibra muscular aqui, ó. Aí vocês têm lá as miofibrilas, aquela coisa toda. Mas perceba que a fibra muscular, ela fica revestida por uma membrana, que é o endomísio. E eu quero que vocês vejam que esse endomísio aqui, ó, vocês estão vendo que está chegando vasos sanguíneos aqui, ó? Se eu tirar o endomísio, vocês vão perceber que eu tenho aqui a chegada de vasos sanguíneos, eu tenho a chegada aqui da placa motora, tá? Que é a inervação do músculo para ele contrair. E eu tenho também aqui, nessa região do endomísio e também dos outros revestimentos musculares, eu vou ter a chegada de terminações nervosas. E o tipo de terminação nervosa que a gente tem nessas membranas são terminações nervosas do tipo livres.
As terminações nervosas livres captam dor. Como as fáscias, né, as membranas que revestem os músculos, elas são compostas de tecido conjuntivo. Qual que é a função do tecido conjuntivo de ele chegar em todos os órgãos do corpo? A função do tecido conjuntivo, e olha só, às vezes vocês acham que a face é só um tecido de revestimento, né? Na verdade, a face, ela reveste, protege, permite o deslizamento entre os músculos, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas uma coisa que o pessoal acaba esquecendo é que esses tecidos conjuntivos, eles são responsáveis por conduzir a vascularização e a inervação para os locais, entendeu? A vascularização e a inervação de qualquer parte do corpo, ela chega através dos tecidos conjuntivos. Por isso que vocês têm membranas praticamente em todos os órgãos do corpo. Por que vocês sentem dor muscular? Então, os tecidos conjuntivos, eles levam a inervação e vascularização. Se vocês verem aqui, ó, a inervação superficial aqui, ó, tá chegando através das fáscias. Assim como a vascularização dos tecidos superficiais, vocês vão perceber que eles vão chegar através das fáscias também. Então é muito importante que vocês percebam que essas fáscias musculares, elas são importantes também na condução de inervação e vascularização dos tecidos. E é por isso que os tecidos sangram e doem. Então às vezes você tem um sangramento de um músculo quando rompeu, né, numa distensão. O sangramento não se dá porque você rompeu o filamento de actina e miosina. Se dá porque você rompeu aquele endomísio. Quando você rompe o endomísio, você rompe o quê? Você rompe aqueles capilares, entendeu? Então, isso é muito importante de você entender quando a pessoa tem uma lesão. Às vezes, nem tudo que parece que vocês estão vendo é. Então, quando uma pessoa tem uma distensão muscular ou um estiramento, a partir de um grau 2, que eu já tenho ruptura de fibras, a ruptura da fibra leva a dor, por quê? Porque você rompe nervinhos, né? Você rompe inervação. E ele sangra porque você rompe vasos sanguíneos provenientes dessas membranas. Não necessariamente vasos sanguíneos do filamento de actina e miosina. Porque se a gente entrar lá, vocês vão ver o seguinte, ó. Uma fibra muscular sangra. Olha aqui, ó. Olha só, se eu ver aqui a fibra muscular, no interior da fibra eu tenho as miofibrilas, e vocês vão perceber que aqui no interior, o que vai chegar são capilares sanguíneos. E são esses capilares sanguíneos aqui, ó, que vão romper e gerar um sangramento, entendeu? Então não é a ruptura da fibra muscular que dói. O que dói é a ruptura da membrana da fibra muscular. Você está entendendo que o negócio é mais profundo do que você imagina aí? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês aqui. Eu faço essas lives aqui para vocês pensarem. Importante na vida é pensar. Vou colocar ossos aqui agora. Vamos deixar ossos aí, ligamentos, a coisa toda aqui, ó. Sem faces aqui. Nesse caso aqui, programa aqui, vocês não vão ver isso, mas o osso, por exemplo, uma pergunta que é muito comum. O paciente vai perguntar isso para vocês. Ele falou, ô doutor, o osso dói? Cara, essa é uma pergunta capciosa, uma pergunta cachorra pra gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Isso aqui é um corte de um osso. Vocês têm um corte transversal num osso. Aí eu pergunto pra vocês, o que eu tenho no osso, né? Aqui tem um corte transversal aqui. Esse aqui é o osso da galinha, tem o tutano por dentro, e aí vocês têm por fora a pele do osso. Aqui eu tenho matriz óssea, ó. Então a estrutura do osso propriamente dita é matriz óssea, né? A matriz óssea é uma matriz dupla. Então, quando a gente olha essa matriz óssea aqui, ela é bastante interessante. Vocês já estão percebendo aqui, ó, olhando aqui, que eu tenho a chegada aqui, ó, de vasos sanguíneos e linfáticos nessa região, tá bom? E eu tenho também aqui a chegada, olha só, do amarelinho, ó. O amarelinho é nervo, ó. Você tem nervinho chegando aqui, ó. Só que é o seguinte, a estrutura óssea propriamente dita, que é isso aqui, ó, que tá em verde, isso é a estrutura do osso. Isso é matriz óssea. Aí eu lembro uma vez de um aluno, isso num curso de quiropraxia. Isso aí foi quando? Foi um dos primeiros cursos que eu dei aula. Foi o Vavá que me perguntou isso aí. Nunca me explicaram o que é a matriz óssea. O Vavá tinha o quê? Tinha uns 60 anos. Aí eu falei pra ele, senta aí filho, eu vou te contar o que é a matriz óssea. Aí eu contei pro Vavá que a matriz óssea, que é essa coisa que está aqui em verde, que é a estrutura óssea, ela tem duas composições. Ela tem uma matriz orgânica e uma matriz mineral. A matriz orgânica do osso é feita por colágeno.
Aí você tá se perguntando, aí você fala, Rogério, colágeno no osso? Colágeno no osso. É isso que permite que o osso não quebre por qualquer coisinha. Você quer um exemplo de uma coisa que se tivesse colágeno não quebrava com facilidade? Se eu jogar essa caneca na parede ou no chão, ela vai quebrar. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho colágeno aqui? Não, eu não tenho colágeno. Mas se eu pegar esse copo aqui, ó, esse copo aqui eu ganhei no Simpósio Baiano de Fisioterapia e Saúde. Esse copo é de plástico. Se eu jogar esse copo de plástico na parede ou no chão, ele não quebra. Por quê? Isso aqui é matriz orgânica. Isso aqui é como se fosse o colágeno. O colágeno dá resistência ao tecido ósseo. Então o colágeno ele representa a matriz orgânica do osso. A matriz mineral, por sua vez, seria isso aqui, ó. É a parte dura do osso. Que ela é composta pela famosa hidroxiapatita, que nos ossos, a hidroxiapatita ela é feita por fosfato de cálcio. E nos dentes é feita de carbonato de cálcio. Então é uma matriz mineral. Então essa matriz óssea, que ela é composta, basicamente em sua maior parte, cerca de 65 a 70% do osso, é matriz mineral, é dura, isso não dói. Porque quando uma pessoa morre, o que sobra? A matriz mineral. O que sobra é aquele cálcio, tá? É o fosfato de cálcio que sobra, tá? E é aquilo que fica por centenas de anos, milhares de anos, na verdade, né? E aquilo é uma matriz mineral. A matriz orgânica, que é o colágeno, ela é decomposta rapidamente, por isso que o osso, no cadáver, ele vai perdendo tônus. Ele perde água, perde colágeno, mas a matriz mineral fica. É muito interessante isso. Um exemplo para vocês entenderem a importância da matriz orgânica do osso é a doença dos ossos de vidro, a osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro, é uma doença do colágeno, é uma doença do tecido conjuntivo. Então o colágeno é mal feito e o que sobra no osso? A parte mineral. Só que é o seguinte, eu preciso ter a junção de uma parte dura com uma parte mole, matriz mineral com matriz orgânica. Isso dá resistência ao seu osso. Se você pudesse ver o seu osso num jogo de futebol, você vê que os ossos envergam. Ele enverga para não quebrar, é igual um bambu. Se ele for muito duro, o que acontece? Igual essa caneta Bic aqui, ó. Se eu forçar isso aqui, vai quebrar. Porque isso aqui é uma representação de uma matriz mineral. Quebra, é quebradiça. Por mais que seja dura, ela é quebradiça. Então é complicado isso, de o pessoal entender de uma vez. Então quando o cara tem uma fratura, a pergunta que eu faço pra vocês, eu fiz todo esse rodeio pra perguntar pra vocês. O osso dói? Não. A matriz mineral óssea, ela não dói. Ela é indolor. O que dói, sabe o que é? É a ruptura do periósteo, tá? Que é isso aqui é o periósteo. E é a ruptura dessas terminações nervosas intraósseas que a gente tem aqui. Então, a ruptura dessas terminações nervosas... Deixa eu ver se eu tirar o periósteo aqui. Quando você tem a ruptura do periósteo, o que acontece? O sangramento, que é comum, né? Na formação do calo ósseo, forma aquele calo, né? E aquilo lá tá cheio de sangue, porque rompe vasos sanguíneos e linfáticos. E dói porque você rompe terminações nervosas superficiais, que são terminações nervosas periostais. Então, o que dói quando a pessoa quebra o osso não é a fratura óssea. Se você quebrasse o osso e o periósteo ficasse intacto, você não ia ter dor nenhuma. Vocês já ouviram de uma doença que a pessoa quebra ossos e não dói? É porque periósteo dessas pessoas e alguns órgãos do corpo não são inervados. Isso é um problema sério, porque essas terminações nervosas não estão avisando o cérebro do camarada que tem alguma coisa errada. E essas pessoas, uma vez eu vi essa reportagem, eu lembro quando eu vi essa reportagem, eu devia ter uns 14 anos, 15, eu falei, nossa, que inveja, que eu vou andar de skate e eu me arrebento inteiro. Mas aí depois eu percebi que isso é um risco absurdo, porque essas pessoas que não têm as terminações nervosas superficiais, ou de alguma forma não apresentam terminações nervosas livres, ou tem um bloqueio nas sinapses de dor na medula espinal, esse tipo de pessoa ela começa a evoluir com deformidades, fraturas não tratadas, pseudoartroses, é um horror, tá? Então é muito arriscado isso. Então isso é importante para vocês perceberem que a inervação e a vascularização de qualquer órgão do corpo, ele chega através de suas membranas. Vou dar um exemplo muito prático para vocês entenderem. Eu vou tirar agora a parte óssea e vou deixar só neuro agora, né? De um lado eu tenho o cérebro exposto, do outro eu tenho as meninges. Olha só, o que dói nos músculos? Isso aqui é para você pensar, tá? Eu vou abrir até a tela grande aqui para vocês, porque é o seguinte, isso aqui é para vocês pensarem na forma na qual vocês entendem a dor dos órgãos, e aí vocês vão entender como a dor chega no cérebro. A dor tem que chegar no cérebro, mas tem uma coisa que é muito interessante, muito legal.
O cérebro não é o único, mas é um dos órgãos do corpo humano que a gente não tem terminações nervosas livres, terminações nervosas de dor. O córtex cerebral, que é a casca do cérebro, é a capa do cérebro, ela não tem terminações nervosas de dor. Mas, Rogério, uma pessoa que tem um tumor cerebral sente uma dor desgraçada, não sente? Sente, por quê? Porque as meninges, principalmente a dura mater, ela é inervada e é vascularizada. Então, quando uma pessoa tem um tumor cerebral, a gente tem a caixa craniana, a gente tem a calota craniana, né? A calva, a calvária, né? E é o seguinte, quando uma pessoa tem um tumor cerebral, o tumor é uma lesão expansiva, né? É uma lesão que cresce. Quando você tem um tumor em outro local do corpo, o que acontece? Ele fica mais evidente porque forma uma massa. E essa massa forma uma alteração em alguma parte do corpo. Quando essa massa se forma no cérebro, tá? Que tem vários tipos de tumores cerebrais. Por exemplo, imagina um tipo de tumor cerebral que chama-se meningioma. O meningioma é um tumor meníngeo. Então, eu tenho um crescimento anormal das meninges. E isso começa a formar uma massa. Qual que é o problema? Eu tenho aqui o crânio, ó, a calota craniana. Aí eu vou começar a formar um meningioma aqui, por exemplo, e esse meningioma começa a crescer. Quando ele começa a crescer, qual que é o problema? Ele não consegue se expandir para fora, formar uma massa externa. Por quê? Porque eu tenho o crânio é duro. Então ele vai começar a formar essa lesão expansiva para dentro. O tecido cerebral propriamente dito não tem terminações nervosas para captar isso. Porém as meninges têm. Então, quando essa lesão, né, não é uma lesão, né, é um crescimento, né, esse tumor, que é uma lesão expansiva, ele começa a apertar as meninges, aí o cara tem uma dor de cabeça absurda. Você vai entender o seguinte, que as dores nos órgãos, elas ocorrem através de terminações nervosas que chegam pela pele desses órgãos. Então, a dor muscular, ela chega através das fáscias. Do epimísio, do perimísio, por aí vai. As dores ósseas chegam através do periósteo. As dores cerebrais chegam através das meninges. Então, esses tecidos conjuntivos que a gente tem nos nossos órgãos internos, eles são responsáveis por conduzir a inervação e a vascularização desses órgãos, inclusive para conferir a inervação nociceptiva, né? Inervação de dor. Então é muito importante que vocês entendam que eu tenho essas terminações nervosas livres, né? Que são nociceptores. São receptores de estímulos nocivos, mas o que é interessante é que, assim, quando você vai entender o cérebro, né, a dor cerebral, o cérebro propriamente dito não dói. Mas, se eu tiver uma compressão meníngea, o que vai acontecer? A área somestésica, que é essa aqui, ó, que ela corresponde ao giro pós-central, ela recebe informações de dor a partir das meninges, entendeu? Então o que você tem que fazer para você entender como a dor chega no cérebro? Essas meninges, elas têm que captar a dor. Olha que coisa louca. Então as meninges, elas são inervadas, elas captam a dor. Aí essa dor vai penetrar no interior do cérebro, mais precisamente nos núcleos da base e no tálamo. E depois eles vão levar uma informação para a área somestésica, que é o giro pós-central, né, que são as áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Eu vou colocar aqui, ó, áreas 1, 2 e 3. Isso aqui é a área somestésica, tá? É a área sensitiva do seu cérebro. Então não é que tipo o cara vai ter a meninge sendo comprimida por um tumor e você já tem ligação direta com o córtex sensitivo. Calma, jovem. Não é assim, cara. Você tem que ter alguma ligação. Assim como você tem uma dor na pele, eu já vou falar da pele pra gente encerrar a live, pra vocês entenderem. Você tem que ter um circuito talâmico ou um circuito dos núcleos da base aqui pra você chegar no córtex sensitivo, entendeu? É um negócio complicado. Por isso que eu sugiro fortemente que vocês sigam o canal desse pessoal que entende de dor mesmo. Vocês vão começar a entender como funciona esse processo. E aí, quando a pessoa está sentindo a dor de cabeça, né, relativa a esse tumor, isso significa que essa dor chegou no córtex sensitivo aqui. Tem também uma coisa, assim, até bastante interessante da gente entender sobre dores de cabeça, né? As cefaleias. Geralmente as dores de cabeça que a pessoa sente, eu vou falar um negócio que pode doer para você que tem uma dor de cabeça e ainda não entendeu isso. Geralmente as dores de cabeça que as pessoas sentem e ficam preocupadas, tomam um monte de remédios. Geralmente as dores de cabeça, elas são extracranianas, ou
seja, são dores de cabeça que ocorrem fora do crânio. Mas como assim, Rogério? É o periósteo? Não. Sabe o que é? Vou te dar um exemplo clássico de um tipo de dor de cabeça que é chamada cefaleia tensional ou cefaleia cervicogênica. Aí eu coloquei aqui os músculos, agora eu vou colocar as fáscias aqui, ó. Aqui tem uma coisa que é bastante interessante. Os músculos que se inserem aqui na região da linha nucal superior, eles têm uma relação aqui com a fáscia cervical. Isso aqui é a fáscia cervical, ó. Olha só, entende aonde eu quero chegar, ô jovem? Isso aqui é a fáscia cervical. A fáscia cervical, que é essa aqui, ó, que é uma membrana superficial, e a fáscia cervical não é uma coisa tão simples que nem vocês estão vendo. A fáscia cervical, ela tem 4 folhetos, tá? Que recobrem músculos superficiais, recobrem a bainha carotídea, hein? Enfim, é um negócio mais complicado do que vocês podem imaginar. Esse folheto superficial aqui, agora eu vou fazer uma multiseleção, ele de alguma forma, como ele recobre o trapézio e o esternocleidomastoide aqui, ele vai, através dessa linha nucal superior aqui, vai se unir com um músculo que é chamado epicrânio, que é esse aqui, ó. Que é a junção dos ventres occipital e frontal desse músculo aqui, ó. É o músculo epicrânio. E a junção entre esses dois músculos se dá por uma fáscia, né? Uma aponeurose que fica no topo da cabeça. E olha só, eu consigo mexer essa fáscia do topo da cabeça. Eu não sei o porquê eu consigo, mas eu consigo, ó. Vocês vão colocar hoje no Insta, hashtag aprende hoje, o Rogério mexe a gálea. Eu disse gálea, não galha. Isso aqui é a gálea aponeurótica, ó. Eu consigo mexê-la. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô movendo essa membrana aqui, que é uma aponeurose. Ela chama aponeurose epicrânea ou gálea aponeurótica. Como se desenvolvem a maior parte das dores de cabeça? Geralmente a pessoa tem uma tensão cervical relacionada ao estresse do dia a dia da pessoa. Essa tensão cervical começa a gerar um tipo de compressão, de contratura, tanto na musculatura do trapézio, do esternocleidomastoide e também da fáscia cervical. Essa fáscia cervical traciona a aponeurose epicrânea, ela puxa a aponeurose, e essa aponeurose, como vocês podem ver, ela atravessa todo o topo da cabeça. E pode perguntar para a pessoa aí que está com dor. Quando a pessoa tem a dor no pescoço referente à região do trapézio, você vai perceber que a pessoa tem uma dor no topo da cabeça que ela vai até os olhos, ó. Porque esse músculo epicrâneo no seu ventre frontal, ele se acopla aqui com esses músculos que ficam aqui na região dos olhos. Então ele vai se acoplar nessa região aqui. Ele vai ter um suporte junto a esses músculos aqui. Então quando a pessoa tem esse tipo de cefaleia cervical, né, cefaleia tensional, isso está ocorrendo aqui quando é do trapézio. E eu indico para vocês uma leitura que é um livro que só tem 2.000 páginas, né, que é o Síndrome Dolorosa Miofacial, né, que é do Simons e Travell. Ele mostra o mapeamento de todos esses músculos aqui, porque quando a dor de origem cervical, basicamente de origem aqui do trapézio, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Ela vai doer no topo da cabeça até os olhos aqui, ó. Então é um tipo de dor muito comum quando a origem é posterior, né, ao trapézio. Quando a origem se dá no esternocleidomastoide, o cara tem um tipo de torcicolo referente ao esternocleidomastoide, a área de dor é essa aqui, em volta da orelha, que o pessoal fica fazendo aquela massagenzinha aqui na região temporal que não vai ajudar absolutamente nada, porque a origem da dor tá aqui, ó. Se você quer relaxar um músculo para ajudar o seu paciente, relaxa o esternocleidomastoide. Você fazendo a massagenzinha aqui, colocando aquele negócio na cabeça que faz, não vai ajudar absolutamente nada. Dando sintoma, não a causa. A causa é cervical. Poucas dores de cabeça são de origem intracraniana. A maior parte das dores de cabeça são extracranianas. São cefaleias tensionais. Geralmente de origem do trapézio, que dói o topo da cabeça até os olhos. Sabe quando você está com dor de cabeça e seu olho parece que vai explodir? Parabéns, você tem uma cefaleia tensional proveniente do músculo trapézio. E se você está com aquela que está apertando aqui do lado, na região temporal, essa da região temporal é de origem do esternocleidomastoide. Então uma coisa que funciona bem é o relaxamento da musculatura cervical. Então vocês estão vendo que a origem das dores, ela não é no tecido que vocês estão achando que está essas dores, são em outros. Como que a dor chega ao cérebro? Porque a dor só se torna consciente quando chega lá no córtex sensitivo, né? No giro pós-central. Então é importante que vocês entendam como isso funciona, como que chega lá. Então para você entender a dor do paciente, só se você entender como a dor funciona, você consegue tratar um paciente. É isso que eu tenho que falar para vocês aqui. Tempo esgotado.